Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Há 2 semanas, quando nós tratamos da cruz como o símbolo mais conhecido da fé cristã, nós destacamos que a cruz testifica do poder transformador de Jesus. A cruz era o instrumento pelo qual os criminosos mais grosseiros e imorais eram executados, e por essa razão a palavra cruz era tida como uma obscenidade, um palavrão. Ao morrer na cruz, a favor dos pecadores mais imorais e grosseiros, Jesus fez da obscenidade da cruz um símbolo de esperança e orgulho para todos os cristãos, para todos aqueles que são salvos por Jesus através da cruz. É por isso que Paulo escreve aos Gálatas que longe dele estava orgulhar-se, senão na cruz do Senhor Jesus Cristo. E nós afirmamos então que o Cristo que transformou a obscenidade da cruz em símbolo de esperança e orgulho para os cristãos, também transforma os pecadores mais grosseiros e imorais em pessoas que se alegram em fazer a vontade de Deus, expressa na sua lei, a semelhança de Davi, no Salmo 40, versículo 8, que nós acabamos de ler, e do próprio Jesus, conforme a exposição que nós fizemos do uso que Hebreus 10 faz do Salmo 40. Mas não é isso que nós observamos, né? Nós não observamos pecadores imorais e grosseiros transformados em pessoas que se alegram em fazer a vontade de Deus. Nós observamos pessoas que se afirmam cristãs cometendo pecados e crimes espantosos. Há 2 semanas atrás nós citamos o Peixão como exemplo, né? Um traficante que se diz cristão. Quando eu estava estudando teologia, eu tive que ler muitos e muitos livros, e eu li um livro que tratava especificamente sobre cosmovisão cristã, e ele tratava de um caso semelhante à do nosso Peixão, lá no Rio de Janeiro. Um gangster foi numa campanha evangelística e ele aparentemente se converteu a Jesus. E ele raciocinou da seguinte forma: existem advogados cristãos, existem médicos cristãos, existem engenheiros cristãos. Eu vou ser o primeiro gangster cristão. Mas isso não se resume, esse problema não se resume a esse homem que quis ser o primeiro gangster cristão e ao Peixão lá no Rio de Janeiro, que é um traficante de drogas que se diz cristão. Não, nós observamos Malafaias, Macedos, RRs, Valdemiros e tantos outros pastores e denominações inteiras que fazem estelionato religioso e financeiro
falsificando a palavra de Deus, mentindo em nome de Deus, tudo isso para roubar o dinheiro daqueles que, na sua idolatria, preferem a prosperidade financeira supostamente proporcionada por campanhas e rituais supersticiosos e antibíblicos, rejeitando a prosperidade espiritual oferecida pela graça de Deus e de graça por Cristo. Porque aqueles que são enganados pelos Malafaias, Macedos, RRs e Valdemiros, eles não são inocentes. Não, eles são enganados porque eles são pecadores, eles são idólatras, eles não querem de fato a Deus, eles querem o dinheiro. Então eles não vão nas igrejas que pregam de Deus corretamente. Não, elas vão naquelas que prometem dinheiro. Então eles não são pobres coitados que estão sendo enganados. Não, eles são culpados de serem enganados. Eu fiz uma pregação em Colossenses há um tempo atrás que eu mostrei que a pessoa que é enganada tem culpa por ter sido enganada. A pessoa enganada, ela não é inocente. É um pecado se deixar enganar. Já outros querem um respeito e também o dinheiro que o establishment cultural pode lhes dar. E com esse objetivo, eles também comprometem a palavra de Deus e anulam a condenação que Deus impõe sobre os pecados e pecadores que são celebrados na nossa cultura. Especialmente aqueles que se identificam com aquela sigla que logo vai incluir todo o alfabeto. Já outros dizem não, o homossexualismo é pecado. Já esses preferem adulterar. E quando não estão contentes com seu adultério, avançam para o estupro de mulheres e inclusive crianças. E eu só estou falando aqui dos líderes, dos pastores, daqueles que estão na mídia. A estes e a tantos outros se aplica a condenação que Paulo, ao citar Isaías 52:5, Paulo cita Isaías 52:5 lá em Romanos, contra os judeus dos seus dias. Os judeus que afirmavam a lei de Deus ao mesmo tempo em que a desobedeciam. Contra essas pessoas que eu citei como exemplos, se aplica a condenação de Paulo. Você, pois, que ensina aos outros, não ensina a si mesmo? Você que prega que não se deve roubar, rouba? Você que diz que não se deve cometer adultério, adultera? Você que detesta ídolos, rouba os templos? Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Isso é Romanos 2, 21 ao 24. O nome de Deus é blasfemado no Brasil e no mundo por causa desses pastores. E tantos outros que se dizem cristãos, sem de fato o ser. O que ofende mais a Deus, será? Aquela blasfêmia que foi feita lá em Paris, na abertura da Olimpíada? Que foi planejada e feita por pessoas que negam a Deus? Ou a blasfêmia que é feita, que é levantada contra Deus em função desses que se afirmam, que afirmam crer em Deus, que se afirmam cristãos e, no entanto, demonstram que não são em função dos seus pecados e crimes. O que será que ofende mais a Deus? Eu diria que ofende mais a Deus não tanto a blasfêmia feita pelos incrédulos, e sim a blasfêmia
que ocorre em função daqueles que se dizem cristãos. O nome de Deus é blasfemado por causa desses pastores e tantos outros que se dizem cristãos sem de fato o ser. E por que nós podemos afirmar categoricamente que essas pessoas, apesar da sua profissão de fé em Jesus, não são de fato cristãos? Por que eu posso afirmar que o Malafaia não é um cristão? Por que eu posso afirmar que o Macedo não é um cristão? O R.R., o Valdemiro e tantos outros. Por que eu posso afirmar que, apesar da profissão de fé deles em Cristo, eles não são cristãos? Nós podemos fazer essa afirmação certeira porque um cristão verdadeiro, à semelhança de Davi no Salmo 40, versículo 6, teve os seus ouvidos abertos para ouvir, entender, compreender, aplicar e obedecer à lei de Deus. Um cristão verdadeiro, assim como Davi no Salmo 40, versículo 8, tem a lei de Deus escrita no seu coração de modo a sentir prazer na lei de Deus e se alegrar em obedecer à lei de Deus. Isso é um cristão verdadeiro. Todos esses que, apesar de se afirmarem cristãos, promovem a blasfêmia do nome de Deus pelos seus pecados e crimes, eles não tiveram os seus ouvidos abertos para ouvir, entender, compreender e aplicar e obedecer à lei de Deus. Se eles tivessem os seus ouvidos abertos para isso, para ouvir, entender, compreender, aplicar e obedecer à lei de Deus, eles teriam prazer na lei de Deus e se alegrariam em obedecê-la. Eles, no entanto, são entristecidos pela lei de Deus. A lei de Deus diz: não prestarás falso testemunho. E eles prestam falso testemunho toda vez que eles falsificam a palavra de Deus. Toda vez que eles torcem a palavra de Deus para conseguir roubar. A lei de Deus também diz: não roubarás, né? Então eles professam falso testemunho em nome de Deus, falsificando a palavra de Deus, para assim conseguir roubar o dinheiro das pessoas que eles conseguem trapacear. No mínimo, eles estão desobedecendo 2 mandamentos da lei de Deus: não prestarás falso testemunho e não roubarás. Eles não se alegram com a lei de Deus. Se eles se alegrassem com a lei de Deus, eles não prestariam falso testemunho. Se eles se alegrassem com a lei de Deus, eles não roubariam. A lei de Deus os entristece. A perspectiva de falar a verdade da palavra de Deus e não ter a oportunidade de roubar o dinheiro das outras pessoas entristece eles. A única fonte de prazer e alegria que eles têm são os pecados e crimes que eles cometem. Eles sentem prazer e alegria toda vez que eles sobem numa plataforma, se colocam atrás de um púlpito e mentem acerca de Deus e em nome de Deus para roubar o dinheiro das pessoas que não querem saber de Deus e sim de prosperidade financeira. É ali que está a alegria e o prazer deles. A alegria e o prazer deles está em dizer: o homossexualismo não é pecado. Agora já é um segundo grupo, né? O homossexualismo não é um pecado. Já o terceiro grupo se alega no adultério, no estupro de mulheres e crianças. É ali que está a alegria deles. Ali está o prazer deles. E essa é a razão dos seus muitos pecados e crimes, apesar da sua profissão de fé em Jesus. Você deve estar certo, você deve certificar-se de que você não está entre os que são a causa do nome de Deus ser blasfemado. A acusação de Paulo contra os judeus nos seus dias lá em Romanos 2, ela não pode ser verdade na tua vida. Você deve ler Romanos 2 e o Espírito Santo jamais destacar aqueles versículos ali
mostrando para você, sim, o nome de Deus é blasfemado por causa de ti. Você deve certificar-se de que não está entre os que são a causa do nome de Deus ser blasfemado. Você deve certificar-se de que os teus ouvidos foram abertos por Deus para que você ouça, entenda, compreenda, aplique e obedeça a palavra de Deus. Você deve certificar-se de que tem a lei de Deus escrita no coração, de modo a sentir prazer na lei de Deus e se alegrar em obedecê-la. E de que modo você fará isso? De que modo você se certificará de todas essas coisas? Bom, arrependa-se da tristeza que você sente ao obedecer a Escritura e do prazer e alegria que você sente ao pecar. Rogue a Deus por um coração transformado segundo as promessas da nova aliança, e então por essa mesma fé pela qual você foi a Deus em oração, reeduque-se para sentir prazer na lei de Deus e alegria ao obedecê-la. Eu vou repetir. Arrependa-se da tristeza que você sente ao obedecer a Escritura e do prazer e alegria que você sente ao pecar. Rogue a Deus por um coração transformado segundo as promessas da nova aliança. E então, por essa mesma fé pela qual você foi a Deus em oração, reeduque-se para sentir prazer na lei de Deus e alegria ao obedecê-la. E isso nós vamos explicitar à medida que, ao longo dessa mensagem, nós explicarmos o que a nova aliança tem a ver com obediência à lei de Deus. Obediência esta que é natural e motivo de prazer e alegria para aqueles que foram inseridos nesta aliança. Existindo uma nova aliança, necessariamente devemos reconhecer que há outras alianças anteriores à nova, né? Do contrário, não haveria necessidade de dizer nova aliança. E de fato é isso que nós descobrimos à medida em que nós lemos e estudamos a palavra de Deus. Nós descobrimos que Deus estabeleceu várias alianças com o seu povo, de modo que cada uma dessas alianças não contradiz a anterior. Cada uma das alianças posteriores também não se opõe às anteriores, mas de modo que Deus estabeleceu essas alianças de modo que as alianças posteriores venham a cumprir e complementar as anteriores. Assim como a revelação da Escritura se deu de modo progressivo, né? Nós temos primeiro Moisés escrevendo, depois outros personagens bíblicos escrevendo a Escritura não foi dada de uma única vez, pronta, a Bíblia não caiu do céu. Não, Deus foi revelando a sua palavra de forma progressiva ao longo da história. Assim como a revelação da Escritura se deu de modo progressivo, assim também as alianças que Deus firma com o seu povo avançam progressivamente ao longo da história. Seja pelo cumprimento, esse avanço se dá pelo cumprimento de aspectos das alianças anteriores ou pelo acréscimo de promessas e estipulações. Deste modo, é impróprio nós desvincularmos uma aliança das demais, visto que o contexto que esclarece uma aliança posterior são as alianças anteriores a ela. Em contrapartida, o propósito final de uma aliança anterior é esclarecido pela aliança posterior. E tudo isso que vocês estão ouvindo aqui pode parecer mera ostentação teológica. O que o João está falando? Tudo isso pode parecer ostentação teológica, mas na verdade, isso que eu estou falando aqui serve à finalidade de nos proteger contra o erro de criar divisões artificiais e prejudiciais à Escritura. As Bíblias que nós temos, por exemplo, qualquer Bíblia que nós fôssemos comprar,
ela normalmente vem dividida em duas partes, né? Nós temos o Antigo Testamento e nós temos o Novo Testamento. Essa divisão é artificial. Se você parar para pensar. Porque não há nada a partir de Mateus que diga o seguinte: olha, a partir de agora isso aqui tem que ser colocado à parte do que veio anteriormente. Né? Quem já leu o Novo Testamento jamais viu um versículo que diz: olha, essa nova revelação da parte de Deus que veio através de Jesus e dos apóstolos, isso deve ser colocado à parte, de forma separada daquilo que veio por Moisés e dos profetas. Então essa divisão da Bíblia entre Antigo Testamento e Novo Testamento é uma divisão artificial. Não é uma divisão que a própria Bíblia criou. É uma divisão artificial. E se nós de fato considerarmos que os evangelhos e as epístolas a todo momento estão citando as escrituras anteriores e apelando a essas escrituras anteriores, uma organização da Bíblia mais adequada e natural seria eliminar qualquer divisão interna em termos de Antigo e Novo Testamento. É isso que queremos dizer quando afirmamos que essa divisão é artificial. E o perigo ocorre que muitas vezes essa divisão artificial se torna prejudicial. É muito comum, por exemplo, o erro de contrapor o Antigo ao Novo Testamento e o Novo ao Antigo Testamento. É muito comum dizer: isso é coisa do Antigo Testamento. É muito comum o erro de afirmar que o Antigo Testamento revela a lei de Deus e o Novo Testamento revela a graça de Deus. Ou ainda, o Antigo Testamento revela a lei e o Novo Testamento revela o Evangelho. É um erro fazer esse tipo de afirmação, porque Paulo, em Gálatas 3:8, afirma que Deus pregou o Evangelho a Abraão. É o caso de Abraão, que creu em Deus, isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos. De modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. O Evangelho está presente lá no Antigo Testamento, e inclusive Deus pregou o Evangelho para Abraão, segundo Paulo em Gálatas 3. O escritor de Hebreus afirma o mesmo. Ele afirma que antes de serem anunciadas a nós as boas novas, o Evangelho foi anunciado aos que saíram do Egito, debaixo da liderança de Moisés. Portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que alguns de vocês deixou de alcançá-la, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. O escritor de Hebreus está dizendo o seguinte: olha, a nós foi pregado o Evangelho da mesma forma que foi pregado o Evangelho aos que saíram do Egito. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foi acompanhada pela fé nos que a ouviram. E por essa razão eles não entraram no descanso de Deus. Eles não entraram na terra prometida. Eles não entraram em Canaã. Então nós temos Paulo, o escritor de Hebreus, afirmando que o Evangelho está presente no Antigo Testamento. E então, quando Jesus e os apóstolos argumentam
que o Evangelho e a graça de Deus, devidamente aplicados aos pecadores arrependidos e que professam fé em Jesus, o Evangelho e a graça de Deus levará essas pessoas a obedecerem à lei de Deus. Então nós temos, por exemplo, em Romanos 13, Paulo dizendo o seguinte: quem ama o próximo cumpre a lei. Pois esses mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nessa palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor. E nós poderíamos citar muitas outras passagens nas quais Jesus e os apóstolos fazem um uso consistente do Antigo Testamento para aplicar e explicar o Evangelho e a graça de Deus. Então percebe-se assim que nem a lei de Deus está restrita ao Antigo Testamento, a lei de Deus está presente no Antigo Testamento, mas ela também está presente no Novo. E tampouco o Evangelho é uma exclusividade do Novo. Não, o Evangelho está presente desde Gênesis até Apocalipse. A lei de Deus está presente desde Gênesis até Apocalipse. Então, se a divisão artificial da Escritura em dois testamentos nos leva à conclusão errada de que o Antigo Testamento revela apenas a lei e que o Evangelho é uma exclusividade do Novo, então essa divisão deixou de ser apenas artificial para se tornar prejudicial, porque essa divisão está nos fazendo ler a Escritura de forma errada. E ninguém se dá bem lendo a Escritura de Deus, a Escritura de forma errada. E o prejuízo percebe-se na ideia comum, errada e herética de que os santos que viveram antes de Jesus eram salvos pela sua obediência. Os santos que viveram antes de Jesus eram salvos pelas obras. Porque antes de Jesus, Deus era muito exigente. Antes de Jesus não havia graça. Então, quem seria salvo teria que ser salvo pela sua própria obediência a Deus. Daí agora, com Jesus, Deus fica mais mansinho, Deus fica mais, domesticado. Deus não é mais tão exigente assim. Então agora, a partir de Jesus, a salvação é pela graça. No entanto, quando Paulo, em Romanos 4, vai explicar a salvação pela graça, quem que ele cita como exemplo? Ele cita como exemplo Abraão e Davi. Argumentando que todos aqueles que são salvos, não importa o período em que eles viveram, não importa se eles viveram antes de Jesus, não importa se eles viveram depois de Jesus, não importa o lugar que eles viveram, se alguém foi salvo, essa pessoa foi salva pela fé no Salvador. Aqueles que viveram antes de Jesus foram salvos pela fé no Salvador que viria. Aqueles que vivem depois de Jesus são salvos pela fé no Salvador que veio. No entanto, quando Deus estabeleceu a sua primeira aliança, Deus prometeu recompensar com a vida eterna a obediência ao seu mandamento. A obediência ao chamado pacto das obras, contido na primeira aliança firmada por Deus, que é a aliança da criação. É exatamente por condicionar a vida eterna às obras de Adão que a aliança da criação é denominada pelos teólogos como um pacto de obras. Nessa aliança, Deus promete à humanidade, representada por Adão, acesso à árvore da vida, caso ele obedeça aos mandamentos de Deus, durante um período de teste no Jardim do Éden. A obediência ao mandamento resultaria na vida eterna, mediada pela árvore da vida. Já a desobediência a este mandamento resultaria na morte completa e instantânea de Adão, da sua esposa
e, por consequência, de toda a humanidade. E nós sabemos que Adão desobedeceu a Deus, né? Adão não foi obediente. Deus, em face da desobediência de Adão, pela sua graça e misericórdia, mitigou o castigo pronunciado inicialmente. O castigo pronunciado inicialmente era a morte. E como eles não morreram, normalmente a gente pensa, bom, Deus disse que eles morreriam, mas eles não morreram. Então Deus estava falando de morte espiritual, não de morte física. Não, Deus estava falando de morte completa e total. Eles não morreram porque Deus, pela sua graça, mitigou o castigo. Deus, pela sua graça, diminuiu o castigo. E a razão pela qual a graça de Deus diminuiu o castigo foi para que houvesse a oportunidade da mulher dar à luz a um redentor. Esta é a segunda aliança firmada por Deus, chamada de aliança adâmica de Adão, né? Só que a gente não pode pensar que do fato do primeiro Adão não cumprir as estipulações da aliança da criação, o pacto de obras, nós não devemos pensar que a aliança da criação desapareceu. Não, a aliança da criação, ela permanece vigente. E nós sabemos que ela permanece vigente porque Paulo se refere a Jesus como o segundo Adão. Adão falhou ao cumprir o pacto de obras. Mas Jesus, o segundo Adão, cumpre o pacto de obras. O Redentor prometido nasceria da mulher e derrotaria a serpente satânica. E esse Redentor é uma figura adâmica, um Adão escatológico. A terceira aliança que Deus firmou recebe o nome de aliança noética, porque Deus afirmou com Noé. Na aliança firmada com Noé, Deus promete preservar este mundo e a humanidade, e o objetivo de Deus, ao preservar o mundo e a humanidade, é garantir a vinda do Redentor. Porque se Deus afogasse absolutamente todos no dilúvio, o Redentor prometido a Adão e Eva não nasceria. Então Deus, é dito que Noé encontrou graça aos olhos de Deus, Deus preserva Noé e a sua família, e depois de ter destruído todo mundo, Deus promete, eu nunca mais vou destruir o homem de sobre a face da terra. E o objetivo de Deus ao fazer essa promessa é garantir que o Redentor virá. A quarta aliança firmada por Deus recebe o nome de aliança abraâmica, porque Deus afirmou com Abraão. Essa aliança é repetida depois a Isaac e a Jacó. Na aliança que Deus firmou com Abraão, Isaac e Jacó, Deus demonstra a linhagem a partir da qual virá o Redentor prometido a Adão e a Eva, né? Acrescentando que este Redentor trará bênçãos e salvação a todas as nações e famílias da terra. À medida em que as alianças vão progredindo, nós vamos tendo uma figura, uma imagem mais clara de quem será o Redentor, né? A princípio, o Redentor poderia ser qualquer um. É um dos descendentes da mulher. Agora, nós sabemos que não será qualquer um. É um descendente da mulher, mas além de ser descendente da mulher, ele será filho de Abraão. A quinta aliança firmada por Deus recebe vários nomes a depender do aspecto a que se quer dar ênfase, né? Ela pode ser chamada de aliança do Sinai, fazendo referência ao lugar onde ela foi firmada. Ela pode ser chamada de aliança da lei,
denotando assim as estipulações dos mandamentos que devem ser seguidos e obedecidos por aqueles que receberão a salvação conquistada pelo Redentor. A designação aliança mosaica, que é a que nós usaremos o restante dessa pregação, ela referencia Moisés como o mediador dessa aliança em particular. A aliança mosaica, ela é mantida pela obediência plena e perfeita às estipulações e mandamentos de Deus revelados. E por que nós estamos falando disso? Nós estamos falando disso porque Davi fala aqui de sentir prazer e alegria em obedecer à lei de Deus. Tá? Então é por isso que nós estamos fazendo essa revisão das alianças bíblicas. A aliança mosaica, ela é mantida pela obediência plena e perfeita aos mandamentos de Deus. Consequentemente, essa aliança é violada pela desobediência à lei de Deus. A fidelidade à aliança mosaica é recompensada com as bênçãos da aliança, que podem ser resumidas com a palavra vida. Já a infidelidade à aliança mosaica é recompensada com as maldições da aliança, que podem ser resumidas na palavra morte. Da mesma forma que Deus, no jardim do Éden, diz a Adão: olha, se tu comer daquela árvore lá, tu vai morrer. Se tu quer ter vida, tu deve obedecer aquilo que eu estou dizendo, aquilo que eu estou mandando, ordenando. Se tu comer daquela árvore, tu vai morrer. Na aliança mosaica, vida e morte estão presentes também. Vida, aqueles que obedecem; morte, aqueles que desobedecem. Hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal, Deus diz a Israel em Deuteronômio 30. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, então vocês viverão. Não apenas viverão, mas também se multiplicarão. E o Senhor seu Deus os abençoará na terra que estão entrando para dela tomar posse. Mas se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então hoje lhes declaro que certamente morrerão, não permanecerão muito tempo na terra, na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar. Hoje tomo o céu e a terra por testemunha contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam, vocês e os seus descendentes, amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-se a Ele, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, Abraão, Isaque e Jacó. A aliança mosaica é, em um certo sentido, uma reedição do pacto de obras, lá na aliança da criação. Ambas exigem obediência irrestrita e perfeita. Ambas prometem bênçãos e maldições. Ambas prometem vida e morte. E até o momento, nesse brevíssimo estudo sobre as alianças bíblicas, nós estamos restritos ao Pentateuco, nós estamos restritos aos primeiros 5 livros da Bíblia. E é interessante notarmos que o Pentateuco termina com a morte de Moisés. É importante nós notarmos que o Pentateuco termina com a morte de Moisés, porque nós acabamos de ler em Deuteronômio que a morte é consequência da maldição que vem sobre aqueles que, pela sua desobediência à lei de Deus, pecam contra Deus. Nem mesmo o mediador da aliança pela qual Deus revelou a sua lei ao seu povo, nem mesmo Moisés conseguiu obedecer plena e perfeitamente aos mandamentos e estipulações da aliança. Por isso o Pentateuco termina com a morte de Moisés. A infidelidade de Moisés à aliança
foi demonstrada pela sua insistência em ferir a rocha 2 vezes, quando ele deveria ter ferido a rocha uma única vez e então depois falado a rocha. Por essa razão, Deus não permitiu que ele entrasse no descanso, na terra prometida, em Canaã. Tampouco o sucessor de Moisés, Josué, apesar da sua fidelidade, ele tampouco obedeceu plena e perfeitamente à lei de Deus, porque ele foi incapaz de conduzir Israel a conquistar todo o território de Canaã. No livro de Josué, nós lemos acerca das vitórias de Israel e também dos seus fracassos e de todas as cidades que não foram conquistadas debaixo da liderança de Josué. Então, Moisés não conseguiu obedecer perfeitamente à lei de Deus, Josué não conseguiu perfeitamente obedecer à lei de Deus, e então nós chegamos no livro de Juízes, que demonstra o fracasso absoluto de toda a nação israelita, incluindo os sacerdotes, os levitas e os juízes apontados por Deus. Nenhum indivíduo pertencente ao povo de Deus, nem Moisés, nem Josué, nem os sacerdotes, nem os levitas e nenhum dos juízes apontados por Deus, ninguém foi capaz de obedecer plena e perfeitamente aos mandamentos e estipulações da aliança mosaica. Ou seja, até os dias descritos no livro de Juízes, o Redentor não havia se manifestado. Pois somente o Redentor prometido será capaz de obedecer plena e perfeitamente à aliança mosaica, conquistando desse modo para si mesmo e para o restante do povo de Deus as bênçãos da aliança e consumindo em si mesmo as maldições da aliança. O livro de Juízes, que demonstra o fracasso de todo Israel, repete 2 vezes uma afirmação emblemática. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Isso aparece em Juízes 17:6 e Juízes 21:25. Naqueles dias não havia rei em Israel, consequentemente, cada um fazia o que achava mais certo. Essa afirmação curiosa demonstra que enquanto o povo de Deus estivesse sem um rei, cada um continuaria a fazer o que achava ser mais correto. Para que a lei de Deus realmente fosse obedecida plena e perfeitamente, é necessário o surgimento de um rei. Este rei seria o representante federal do povo diante de Deus, obedecendo a lei por si mesmo, pelo restante do povo, e também promovendo essa obediência por meio das suas palavras e exemplos. E é exatamente nesse contexto que Deus firma a sua 6ª aliança, a aliança davídica, firmada com Davi, também chamada de aliança do reino. Nessa aliança, Deus promete que Davi, o rei de Israel, terá um filho que se assentará eternamente sobre o seu trono, o qual também edificará a casa de Deus. Este filho de Davi também será reconhecido como filho de Deus. A identidade do Redentor foi mais uma vez apontada com mais clareza. Antes nós sabíamos apenas que seria um dos descendentes da mulher. Depois nos foi revelado que o Redentor seria um dos filhos de Abraão. E agora nós sabemos que, além de ser filho de Abraão, o Redentor também seria um dos filhos de Davi. Salomão funciona como um cumprimento inicial e parcial desta aliança. Mas a apostasia de Salomão, apesar do seu arrependimento, demonstram que resta um cumprimento final e pleno à aliança do reino. A começar por Salomão, nenhum dos filhos de Davi que reinaram sobre o trono de Davi em Jerusalém, nenhum deles obedeceu à lei de Deus em plenitude e em perfeição. Nenhum deles, nenhum dos reis descendentes de Davi. A infidelidade dos filhos de Davi à aliança conduziu o povo de Israel a ser infiel a Deus. É isso que nós vemos, por exemplo, em Reis e em Crônicas.
aqueles reis que, de certo modo, foram mais fiéis a Deus do que outros, eles conduziram o povo de Deus a uma maior fidelidade a Deus. Já aqueles reis que não eram nem um pouquinho fiéis a Deus, conduziam o povo à completa infidelidade a Deus. Deus então levanta profetas para repreender tanto o povo quanto os reis. E Deus ameaça os reis e o seu povo com as maldições da aliança do Sinai. E Deus os ameaça com a maldição mais severa, o exílio. As ameaças não surtiram efeito. E Deus expulsou o seu povo da sua terra, por meio da Síria e depois por meio da Babilônia, exilando o seu povo e espalhando o seu povo entre as várias nações existentes na época. Através do exílio do seu povo, de forma especial através do exílio babilônico, Deus interrompeu o domínio dos filhos de Davi sobre o seu povo. A partir do momento que Nabucodonosor leva Judá cativo, nenhum filho de Davi mais se assenta sobre o trono de Davi em Jerusalém. E é necessário notar que, apesar da sua fidelidade louvável a Deus, nem mesmo os profetas fiéis a Deus obedeceram perfeitamente à lei de Deus. Ou seja, até o exílio babilônico, nenhum indivíduo pertencente ao povo de Deus, nem os profetas, e nem mesmo nenhum dos filhos de Davi, não houve um que obedecesse à lei de Deus perfeitamente como Deus ordena. Em meio à manifestação da maldição da aliança, pela qual Deus exila o seu povo, pela qual Deus expulsa o seu povo da terra, Deus promete o estabelecimento de uma nova aliança. Eu peço que vocês abram comigo em Jeremias, capítulo 31. Jeremias é aquele profeta que está vivendo nos dias em que Nabucodonosor invade Judá e leva o povo de Judá cativo para a Babilônia. Jeremias é o profeta que está vendo o cumprimento das ameaças que todos os profetas anteriores fizeram. Então, no meio da maldição da aliança, no meio desse exílio, Deus expulsando o seu povo, no meio disso tudo, Deus promete uma nova aliança. Jeremias 31, verso 31. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas essa é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior. Aqui a gente começa a se lembrar do Salmo 40, né? Davi disse que a lei de Deus está no seu coração. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. O mediador dessa nova aliança é o filho de Davi, que Deus lhe prometeu por aliança, conforme o mesmo profeta Jeremias afirma no capítulo 33, versículo 14. Jeremias 33, 14. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça.
e ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. E este é o nome com a qual Deus a chamará. O Senhor é a nossa justiça. Porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi homem que se assente sobre o trono da casa de Israel. A promessa da nova aliança encontra-se em Jeremias 31 e a promessa do cumprimento da aliança que Deus fez com Davi encontra-se em Jeremias 33. E essas duas promessas estão relacionadas. Porque Juízes, de novo, tem aquela citação repetida 2 vezes. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Essa afirmação deixa claro que não havendo um rei justo, segundo a lei de Deus, e que promova a justiça de Deus, o povo de Deus permanecerá sendo infiel à aliança, fazendo o que acha ser mais certo. E o procedimento do filho de Davi, em Jeremias 33,15, é o seguinte: naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça, ele fará juízo e justiça na terra. Jesus é finalmente, quer dizer, Jesus, aqui eu estou adiantando, né? Todos nós sabemos que é Jesus, mas eles aqui, quem está lendo Jeremias, os dias de Jeremias, não sabia que era Jesus. O filho prometido a Davi é aquele rei que Israel tanto ansiava em Juízes, dizendo, não existe rei que obedeça por nós a lei de Deus e que nos ensine a obedecer a lei de Deus. Não existe rei que obedeça a lei de Deus. O filho de Davi, segundo Jeremias 33, ele vai fazer juízo e justiça na terra. Toda a justiça e todo o juízo que Davi e os seus filhos, por causa dos seus pecados e injustiças, deixaram de executar, toda essa justiça e juízo será executado pelo filho de Davi, prometido em Jeremias 33. Essa justiça e esse juízo executados pelo filho de Davi será a causa da salvação do povo de Deus. De modo que a própria capital do reino de Deus terá como nome: o Senhor é a nossa justiça. Esse filho de Davi será o representante federal do povo de Deus. De modo que a obediência dele à lei de Deus será atribuída a todo o povo de Deus. E aqui nós nos lembramos aquilo que nós tratamos na pregação passada, acerca da obediência ativa de Jesus à lei de Deus. Assim como a desobediência de Adão foi atribuída a toda a humanidade, a obediência do filho de Davi será atribuída a todo o povo de Deus. Jeremias também deixa claro que o filho de Davi será um homem, mas não será meramente um homem. Ele será o próprio Deus encarnado, porque o Senhor é a nossa justiça, Yahvé é a nossa justiça. E isso nos lembra mais uma vez da aliança que Deus fez com Davi, porque Deus diz a Davi: olha, esse filho que eu vou levantar para reinar sobre o teu trono, esse filho também será o meu filho. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. A justiça plena e perfeita executada pelo filho de Davi e filho de Deus, através da sua obediência à aliança, obediência e justiças essas que são atribuídas ao povo de Deus, é isso que garante o cumprimento das promessas da nova aliança. O filho de Davi vem e obedece à lei de forma perfeita, e a obediência dele, perfeita à lei de Deus, garante que a lei de Deus será escrita na mente e nos corações
de todos os indivíduos que fazem parte do povo de Deus. O Redentor, o Salvador, é filho da mulher, é filho de Abraão, é filho de Davi, e não é à toa que todas as edições da Bíblia, Mateus encabeça os evangelhos. Porque logo no primeiro verso de Mateus nós lemos: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Qualquer judeu que lesse as palavras de abertura do Evangelho de Mateus entenderia perfeitamente o que Mateus está dizendo. Entenderia perfeitamente o objetivo duplo de Mateus. O primeiro objetivo de Mateus era demonstrar que Jesus, o filho adotivo de José, é de fato o filho de Davi e, portanto, herdeiro do trono de Davi e rei de Israel, conforme a aliança que Deus fez com Davi. Essa é a razão pela qual Jesus, a todo momento, se refere ao reino de Deus. Por que Jesus a todo momento se refere ao reino de Deus? Porque ele é o rei do reino de Deus. O segundo objetivo de Mateus é demonstrar que Jesus é o Redentor prometido, conforme a aliança que Deus fez com Abraão. Deus levantaria um filho, Abraão, que abençoaria todas as famílias e nações da terra. Mas como Jesus pode abençoar se todos são merecedores da maldição? Como Jesus pode abençoar todas as nações e famílias da terra se todas as nações e famílias da terra se fizeram dignas da maldição de Deus? Jesus pode abençoar, Jesus pode trazer bênção, Jesus pode trazer vida e não morte, exatamente porque, conforme nós afirmamos antes, Jesus obedece perfeitamente à lei de Deus, conquistando a vida, conquistando a bênção, e então ele morre debaixo da maldição de Deus, aniquilando essa maldição. Por isso que na semana passada nós afirmamos que antes de morrer pelos pecadores, Jesus deveria viver por eles, obedecendo no lugar deles a lei de Deus com perfeição, e então morrendo debaixo da lei, debaixo da maldição da lei de Deus, para que eles pudessem ter os seus pecados perdoados. E é exatamente isso que Jesus fez durante toda a sua vida, desde o seu nascimento até o momento em que ele deu o seu suspiro final na cruz. Jesus obedeceu à lei de Deus com perfeição. Não pensem que eu vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Durante toda a sua vida terrena, Jesus obedeceu plena e perfeitamente aos mandamentos e estipulações da aliança. De modo que ele conquistou para si e para o seu povo uma justiça perfeita. E é por isso que nós não podemos dividir a obra da redenção efetuada por Jesus. O nascimento virginal de Jesus está ligado com a sua vida de obediência, está ligado com a sua morte, que está ligado com a sua ressurreição, que está ligada com a sua ascensão aos céus. Nós podemos apenas dividir a obra de Jesus para podermos entender melhor a obra de Jesus. Mas nós para entender melhor, nós devemos considerar que a morte de Jesus, desassociada da sua vida de obediência, não faz nenhum sentido.
A morte de Jesus, desassociada à sua vida de obediência, não é diferente da morte dos dois criminosos, os dois ladrões, que foram crucificados ao lado de Jesus. Jesus seria mais apenas um pobre judeu que foi morto pela tirania romana. E é exatamente o sangue de Jesus que é derramado dentro do contexto da sua obediência ativa à lei de Deus, é o sangue de Jesus derramado sobre a cruz que inaugura a nova aliança. Conforme as palavras de Jesus ao instituir a ceia do Senhor. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. A morte de Jesus inaugura a nova aliança. E a ressurreição de Jesus evidencia, dentre outras coisas, que Deus aceitou Jesus. Deus aceitou a obediência ativa de Jesus e Deus aceitou a obediência passiva de Jesus na cruz. E a ascensão de Jesus aos céus e a sua recepção à destra de Deus marca a sua coroação como o rei davídico prometido. Porque conforme as palavras de Davi no Salmo 110, o trono sobre o qual Jesus se assenta para reinar não é um trono que se encontra na terra, não é um trono que se encontra em Jerusalém, não, é um trono que se encontra à destra de Deus. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-se lá embaixo na terra em Jerusalém, até que eu ponha os teus inimigos por estrados dos seus pés. Não. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Então, continuando o verso 2 do Salmo 110. O Senhor lhe enviará de Sião um cetro do poder, dizendo: domine entre os seus inimigos. E conforme Paulo escreve, importa que Jesus reine até que os seus inimigos tenham sido colocados debaixo dos seus pés. E é este reinado e domínio universal de Jesus, ao qual ele se refere quando ele diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E com qual finalidade Jesus recebeu toda a autoridade nos céus e na terra? A finalidade é que todas as nações sejam discipuladas, batizadas no nome do Deus Trino, e então ensinadas a obedecê-lo. Por quê? Porque Jesus é aquele que abençoa a todas as famílias e nações da terra. Então Jesus se assenta no trono de Davi, à destra de Deus, dominando sobre céus e terra. E o objetivo desse domínio é que todas as nações sejam discipuladas, batizadas no nome do Deus Triuno e ensinadas a obedecê-lo. E obedecer a Jesus significa obedecer à lei de Deus na aliança mosaica, porque foi a essa lei que Jesus obedeceu. A própria promessa da nova aliança afirma isso, né? Quando Deus, através de Jeremias, diz que na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as escreverei, que leis são essas? As leis da aliança do Sinai, da aliança mosaica. Quais outras leis poderiam ser? A obediência à lei de Deus pelo seu povo, por ocasião do estabelecimento da nova aliança, também pode ser percebida nos textos de Ezequiel. Antes nós lemos Jeremias, né? Agora eu vou ler para vocês Ezequiel.
Eu lhes darei um só coração, porém um espírito novo dentro deles. Tirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Isso é Ezequiel 11. Agora Ezequiel 36. Então aspergirei água, presta atenção, aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as impurezas, de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Presta atenção de novo. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. A expressão nova aliança não ocorre em Ezequiel, mas fica claro que Ezequiel está se referindo à nova aliança prometida por Deus através de Jeremias. E note que em Ezequiel 36, Deus relaciona água e espírito. Qual outro personagem bíblico relacionou água e espírito? Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos tem que nascer de novo. Se tu não nascer de novo, tu não tem base para julgar se eu venho de Deus ou não. Como tu pode julgar se eu venho de Deus ou não? Tu nem mesmo viu o reino de Deus, Nicodemos. Tu tem que nascer de novo para ver o reino de Deus. E então, aí sim, a partir do momento que tu nascer de novo e ver o reino de Deus, aí sim tu vai ter algum fundamento para julgar se eu vim de Deus ou não. Nicodemos não entende a linguagem de Jesus. Nicodemos pensa: nascer de novo? É impossível nascer de novo. Como uma pessoa poderia entrar novamente no ventre da sua mãe e nascer? Jesus percebe então que Nicodemos está mais perdido que segue em tiroteio. Então Jesus pensa o seguinte: bom, Nicodemos é um mestre, o Nicodemos é um teólogo, é um rabino. Eu vou usar uma linguagem que Nicodemos vai conseguir compreender. Jesus respondeu: em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Agora Jesus está considerando o seguinte: Nicodemos, tá bom, eu concordo contigo. Nascer de novo, ninguém jamais usou esse tipo de expressão, Como tu vai entender o que eu quero dizer com nascer de novo? Agora eu vou usar uma coisa que tu conhece, Nicodemos. Certamente tu leu o profeta Ezequiel, Certamente tu conhece Ezequiel 36. Tu te lembra de Deus prometendo através do profeta Ezequiel que ele vai aspergir água para purificar o seu povo, e então ele vai colocar o seu espírito dentro do seu povo? Então eu vou me referir a isso, Nicodemos. Nicodemos, sabe o que é nascer de novo? Nascer de novo é nascer da água e do Espírito. Isso é nascer de novo, Nicodemos. Nascer de novo, segundo o que está em Ezequiel 36, significa ser borrifado e purificado por Deus das impurezas e idolatrias com água pura, que é uma forma de se referir ao perdão dos pecados, E a justificação também. Nascer de novo significa receber de Deus um novo espírito e um novo coração, um coração de carne, em contraposição ao coração de pedra, Um coração de pedra é um coração duro e frio. Um coração que não tem vida. Um coração que, inclusive, não pode bombear sangue, se a gente pensar no músculo realmente, Para que o coração possa bombear sangue, é necessário que ele não pode estar petrificado, Ele tem que ser maleável, ele tem que conseguir torcer. Na verdade, o coração não bate, ele torce, E essa torção faz com que o sangue seja bombeado. Um coração duro
Não faz isso. Então, nascer de novo significa receber de Deus um espírito novo, um coração de carne, um coração terno e afável, no lugar daquele coração de pedra endurecido pelo pecado. Nascer de novo significa receber o Espírito Santo, pelo qual, e em associação com um novo espírito e um novo coração recebidos, a lei de Deus será obedecida, porque é isso que Ezequiel fala no seu capítulo 36. O efeito desse novo espírito, desse novo coração, o efeito de receber, ser feito a habitação do espírito, é que a lei de Deus, os seus estatutos, os seus mandamentos serão obedecidos. Isso é nascer de novo, segundo a aplicação que Jesus faz em João 3, de Ezequiel 36. E como Ezequiel 36 se refere à mesma realidade espiritual de Jeremias 33, nascer de novo significa, segundo Jeremias, receber de Deus a lei, a sua lei escrita no coração e mente. Isso é nascer de novo. Então, juntando os dois profetas, nascer de novo significa receber um coração de carne, e nesse coração de carne, a lei de Deus é escrita. Ou conforme Paulo, em 2 Coríntios 3, a lei escrita nas tábuas de carne do coração. A lei de Deus, quando Deus revela a Moisés, ela está escrita em tábuas de pedra. Agora, a lei de Deus está escrita nas tábuas de carne do coração. Nascer de novo significa ser ensinado pelo próprio Deus. Deus, através de Jeremias, diz: ninguém vai precisar de ficar insistindo com o sermão dizendo, conhece o Senhor. Esse conhecer o Senhor é conhecer o Senhor no sentido salvífico, no mesmo sentido em que João depois vai dizer que os filhinhos conhecem o Pai. Né? Todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. João, na sua epístola, diz: os filhinhos conhecem o Pai e os pais também conhecem aquele que é desde o princípio. Né? Quer dizer, todos, na nova aliança, todos que fazem parte dessa nova aliança, não importa se eles são pequenos ou grandes, não importa se eles são muito espertos ou não tão espertos assim, todos conhecem a Deus. De modo que ninguém vai precisar ficar insistindo, conhece a Deus. Ninguém vai necessitar ficar insistindo, dizendo, olha, tu faz parte da nova aliança, mas tu ainda não conhece o Deus que estabeleceu a nova aliança. Tu tem que conhecer esse Deus. Tu tem que te arrepender dos teus pecados. Tu tem que confessar a fé em Jesus. Não, se a pessoa faz parte da nova aliança, ela já conhece a Deus. Então, segundo Jeremias 33, nascer de novo significa receber de Deus a lei, a escrita da sua lei no coração e mente, significa ser ensinado pelo próprio Deus de modo a conhecê-lo e tornar desnecessário que alguém o exorte a conhecer o Senhor. Em terceiro lugar, nascer de novo significa ter os seus pecados e iniquidades perdoados. Isso é nascer de novo, segundo Jeremias 33. Nascer de novo significa receber em si o cumprimento das promessas que Deus faz ao seu povo na nova aliança. E o resultado de receber o cumprimento das alianças, das promessas da nova aliança, o resultado de nascer de novo é expresso deste modo em João capítulo 3. Eu vou pedir que vocês abram comigo lá em João capítulo 3.
versículo 16 em diante. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são obras feitas em Deus. O resultado do novo nascimento, o resultado da regeneração, o resultado de receber o cumprimento das promessas da nova aliança é a fé em Jesus, o arrependimento dos pecados e a obediência aos mandamentos de Deus. A obediência aos mandamentos de Deus, aqui na linguagem de João 3, é denominada como obras feitas em Deus. Que obviamente são obras de obediência, né? Porque essas obras estão colocadas em contraste com aquelas do versículo 20, né? Todo aquele que faz o mal, o que é o mal? O mal é aquilo que contraria a lei de Deus. Todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, porque as suas obras, para que as suas obras não sejam reprovadas, né? Porque a luz de Jesus ilumina os pecados e ilumina os pecados exatamente porque Jesus é aquele que obedece perfeitamente à lei de Deus e garante que o seu povo obedecerá perfeitamente à lei de Deus. Agora, quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras, que são obras de obediência à lei de Deus, sejam manifestas, porque são obras feitas em Deus. A obediência à lei de Deus é algo natural para aqueles que nasceram de novo. Da mesma forma que o pecado é natural para os incrédulos, da mesma forma que o pecado é natural para aqueles que rejeitam a Jesus, da mesma forma que o pecado é natural para os pecadores, a obediência à lei de Deus é natural para aqueles que nasceram de novo. Porque eles nasceram de novo. Eles nasceram da água e do Espírito. Eles foram purificados dos seus pecados. Eles foram justificados. Eles receberam um coração novo, um espírito novo. Eles agora são a habitação do Espírito Santo. Tudo isso, eles... Pegando Jeremias agora, eles tiveram a lei de Deus escritas nas suas mentes, nos seus corações, tudo isso para que a lei de Deus fosse obedecida. Então é natural, a obediência à lei de Deus é a coisa mais natural que existe para aquele que nasce de novo. Ou ainda, a obediência de Deus é natural para aqueles que foram inseridos na nova aliança. Quem foi inserido na nova aliança, é natural para essa pessoa obedecer à lei de Deus. É natural isso. É nesse contexto de novo nascimento, é nesse contexto de regeneração, é nesse contexto de cumprimento das promessas que Deus fez ao seu povo na nova aliança, que devem ser entendidas as palavras de Jesus em Mateus 11. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por que o jugo de Jesus é suave? Por que o fardo de Jesus é leve? Ele levou sobre ele
Sim, mas além disso, por que que o jugo de Jesus é suave? Por que que o fardo de Jesus é leve? O fardo de Jesus é leve e o seu jugo é suave? Porque é natural que aqueles que assumem o jugo de Jesus e assumam o seu fardo, é natural que eles obedeçam a lei de Deus. O jugo de Jesus é suave, o seu fardo é leve, não porque Jesus seja menos exigente, porque muitos interpretam assim as palavras de Jesus em Mateus 11. O jugo de Jesus é leve, o fardo de Jesus é suave, porque ele é menos exigente. Deus, do Antigo Testamento, era muito exigente. O fardo que Deus impôs sobre o seu povo, no Antigo Testamento, era muito pesado. Jesus não. Jesus é um cara legal. Jesus é um cara tranquilo. Jesus é um cara de boa. Entendeu? Ele não está tentando prejudicar ninguém. Jesus não exige muita coisa das pessoas. Muita gente interpreta assim as palavras de Jesus em Mateus 11. Que de certa forma Jesus fosse menos exigente. O jugo de Jesus é suave e o seu fardo é leve, não porque Jesus da nova aliança seja mais tolerável e tolerante para com o pecado. Não, Jesus é tranquilo, Jesus é de boa, Jesus vê o pecado, mas ele, para ele está tudo bem, está tudo tranquilo. Ele mesmo disse que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quer dizer, Jesus entende essas coisas. Não é por isso que o jugo de Jesus é suave e o seu fardo é leve. Não é porque ele seja menos exigente do que Deus na sua lei, e não é porque ele seja mais tolerante com o pecado do que Deus nas alianças anteriores. Não, as exigências de Jesus na nova aliança são as mesmas exigências que Deus faz ao seu povo ao longo de todas as alianças. São as mesmas exigências. E a intolerância de Jesus para com o pecado é a mesma intolerância que Deus tem para com o pecado ao longo de todas as alianças. As exigências de Jesus são as mesmas e a intolerância de Jesus também. O jugo de Jesus é suave e o seu fardo é leve, porque nos dias da nova aliança, a lei de Deus está escrita nos corações e mentes dos indivíduos que fazem parte do povo de Deus, de modo que a obediência deles à lei de Deus tornou-se algo natural. Exatamente porque a natureza deles foi transformada. Eles nasceram de novo. Sim, é nessa mesma direção que o apóstolo João afirma o seguinte: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisso sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Por que João afirma que os mandamentos de Deus não são difíceis de guardar? Porque agora a lei de Deus foi escrita no coração do povo de Deus. O amor é obedecer os mandamentos de Deus. E os mandamentos de Deus não são difíceis, porque agora eles estão escritos no coração daqueles que fazem parte da nova aliança. É natural a obediência à lei de Deus para o santo da nova aliança. E agora eu peço que você se torne comigo ao Salmo 40. Assim como é natural a obediência à lei de Deus para os santos da nova aliança, é também natural que essa pessoa tenha prazer na lei de Deus e se alegre em obedecê-la, conforme Davi afirma no Salmo 40, versículo 8. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. É natural que
Sendo natural a obediência à lei de Deus pelo santo da nova aliança, é natural que esse santo tenha prazer na lei de Deus e se alegre em obedecer à lei de Deus. A razão pela qual Davi afirma sentir prazer em fazer aquilo que agrada a Deus, a razão pela qual Davi afirma se alegrar em obedecer à lei de Deus, é explicada na parte final do verso 8. A lei de Deus está dentro do coração de Davi. O que, por implicação, significa dizer que Davi, de certo modo, recebeu o cumprimento das promessas da nova aliança. E nesse momento alguém poderia dizer, não, mas como Davi recebeu o cumprimento das promessas da nova aliança se ele viveu antes do estabelecimento da nova aliança? E na verdade ele viveu antes até mesmo que a nova aliança fosse prometida, ele viveu antes de Jeremias. Bom, para responder essa questão é necessário entender que a regeneração e o novo nascimento não são exclusividades da nova aliança. O nascer de novo, o ser regenerado, não é uma exclusividade da nova aliança. E nós percebemos isso a partir do uso que Paulo faz de uma expressão um tanto quanto estranha. Circuncisão do coração. Paulo usa essa expressão em 3 lugares. Paulo usa em Romanos 2, ele usa em Filipenses 3 e ele usa em Colossenses 2 também. Em Romanos 2 ele afirma o seguinte: o judeu, ou melhor, vou ler a partir do versículo 28. Não é judeu aquele que é apenas exteriormente, e a circuncisão não é aquela que é somente na carne. O judeu é aquele que é interiormente, e a circuncisão verdadeira, é aquela que é do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não depende do homem, mas de Deus. Paulo contrasta a circuncisão do coração com a circuncisão da carne. Né? Ele diz que a circuncisão da carne não é segundo o Espírito. A circuncisão da carne é segundo a letra, segundo os mandamentos cerimoniais que ordenavam a circuncisão da carne. No entanto, a mera circuncisão da carne não garantia que alguém fosse obedecer à lei de Deus, né? Porque alguém poderia ser circuncidado na sua carne e desobedecer a Deus. Já a circuncisão do coração garante a obediência aos mandamentos da lei exatamente porque ela é do Espírito. A circuncisão do coração, ela é do Espírito e não da letra. E Paulo, quando ele usa essa expressão circuncisão do coração, ele não está sendo original. Não é uma expressão que ele criou. Na verdade, ele está se apropriando da terminologia usada por Moisés. Moisés, por exemplo, afirma o seguinte, Deuteronômio 10: circuncidem o coração de vocês e deixem de ser teimosos. Também Deuteronômio 30: o Senhor seu Deus circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que vocês amem o Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a alma, para que vocês tenham vida. Eu poderia destacar aqui que, de novo, Moisés se refere à vida como sinônimo de bênção, né? Mas nós não temos tempo para isso. Moisés é o autor que originalmente contrasta a circuncisão da carne com a circuncisão do coração. E ele faz isso, obviamente, por inspiração de Deus. Moisés está dizendo para Israel: olha, não basta que vocês circuncidem a carne. É necessário que vocês circuncidem o coração. Porque a maldade de vocês não está meramente no corpo. Porque é isso que a circuncisão da carne simbolizava, né? Simbolizava tirar a maldade da pessoa, né? Tu extirpa a maldade da pessoa. Mas a maldade não está no corpo. A circuncisão da carne era um mero símbolo que apontava para uma realidade interior. Assim como o batismo, por exemplo, é um símbolo que aponta para uma realidade interior, né? O batismo pelo batismo não faz nada, né? O batismo pelo batismo não é diferente da pessoa ir numa piscina.
Não é diferente. O batismo só tem sentido se a pessoa realmente crê em Jesus. Aí sim o batismo tem um significado espiritual. Da mesma forma, a circuncisão da carne. Moisés diz para Israel: olha, não se contentem com a circuncisão da carne. Circuncidem o coração de vocês. É como se Moisés está dizendo para Israel o mesmo que Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos, é necessário que tu nasça de novo, é necessário que tu nasça da água do Espírito. Moisés está dizendo para Israel: é necessário que vocês circuncidem o coração de vocês. É necessário que a maldade que existe no coração de vocês seja extirpada, seja arrancada. O resultado natural da circuncisão do coração é amar e servir a Deus de todo o coração e de toda a alma. Como Moisés escreveu aqui em Deuteronômio 30, ou seja, obedecer aos mandamentos da lei de Deus. Então, embora existam elementos de descontinuidade entre uma aliança e outra, o objetivo delas é o mesmo. O objetivo de todas as alianças é o seguinte: assegurar que o povo de Deus obedecerá à lei de Deus. Esse é o objetivo. Um dos objetivos que unem todas as alianças. Desde a aliança da criação até a nova aliança. Então, ao longo de toda a história, personagens bíblicos tiveram os seus corações circuncidados por Deus. Usando a linguagem de Jesus em João 3, ao longo da história, Deus fez com que indivíduos nascessem de novo. Ao longo da história, o Espírito Santo trocou o coração de indivíduos, renovou o espírito deles, trocou aquele coração de pedra e colocou no lugar um coração de carne, e escreveu nesse coração de carne a lei de Deus. Então, o novo nascimento não é uma exclusividade da nova aliança. A exclusividade da nova aliança é a seguinte: nas alianças anteriores, haviam indivíduos que não tiveram seus corações circuncidados. Então, por exemplo, se a gente pensar na geração de Israel que saiu do Egito. Desconsiderando Moisés e Arão, apenas 2 entraram na Terra Prometida. O que parece indicar que apenas 2 tinham os seus corações circuncidados. Considerando Moisés e Arão. Certamente mais, porque houveram pessoas que morreram não no seu próprio pecado. Isso fica claro lá em Êxodo e nos demais escritos lá do Pentateuco. Mas não foram todos que foram batizados no mar e na nuvem, usando a linguagem de Paulo em 1 Coríntios 10. Não foram todos que tiveram seus corações transformados. Saul não teve o seu coração transformado. É dito que ele foi transformado num novo homem, mas não interiormente. A exclusividade da nova aliança, em contraposição a novidade da nova aliança, em contraposição às anteriores, é a seguinte: nas alianças anteriores, haviam indivíduos que tinham sido inseridos nessas alianças que não tiveram seus corações circuncidados, que não tiveram seus corações transformados. Na nova aliança, só são inseridas pessoas que têm os seus corações circuncidados. Na nova aliança, só são inseridas pessoas que tiveram em si mesmo o cumprimento da nova aliança. Essa é a diferença. Uma das diferenças entre a nova aliança e as demais.
nos termos da parábola do semeador, o terreno entre espinhos não faz parte da nova aliança. O terreno entre espinhos, ele até pode ser membro da igreja, mas Deus não o considera como fazendo parte da nova aliança. Porque o terreno entre espinhos não nasceu de novo. O terreno entre espinhos não teve o seu coração circuncidado. O terreno entre espinhos não teve os seus ouvidos abertos para entender, compreender, aplicar e obedecer à lei de Deus. O terreno entre espinhos não teve a lei de Deus escrita no seu coração. O terreno entre espinhos não tem prazer na lei de Deus e nem se alegra em obedecê-la. Da mesma forma, o terreno rochoso. Ele até pode ser membro da igreja, ele até pode fazer parte da liderança da igreja, ele pode inclusive estar pregando, né? Mas Deus não conta ele como fazendo parte do seu povo na nova aliança. Porque na nova aliança só entram indivíduos, só fazem parte da nova aliança indivíduos que tiveram seus corações circuncidados. Então, não é estranho nós afirmarmos aqui que Davi recebeu as promessas da nova aliança. Porque se Davi foi salvo, ele só foi salvo porque ele teve o seu coração transformado. Ele só foi salvo porque ele teve a lei de Deus escrita no seu coração. E é exatamente isso que significa o que Davi afirma aqui no versículo 6, né? Os meus ouvidos abriste. O que é ter os ouvidos abertos? De novo, nos termos da parábola do semeador, é a boa terra entendendo, compreendendo. Nas pregações que foram feitas na parábola do semeador, sempre se destaca isso, né? A boa terra é a única que realmente compreende. É a única que realmente entende. A boa terra é a única que realmente teve os seus ouvidos abertos e entendeu, compreendeu o evangelho. Os outros até se alegram em receber a mensagem, mas eles não tiveram seus ouvidos abertos. E eles demonstram isso através das suas falhas, né? Um cai porque não aguenta o sofrimento, o outro cai porque não aguenta as tentações do mundo, né? Não aguenta a tentação das riquezas e assim por diante. Davi, a razão pela qual Davi tem prazer na lei de Deus e se alegra em fazer a vontade de Deus é porque Davi teve os seus ouvidos abertos. É porque a lei de Deus foi escrita pelo próprio Deus no coração e na mente de Davi. O Cristo que transformou a obscenidade da cruz em um símbolo de esperança e orgulho, também transforma os pecadores mais imorais e grosseiros como Davi. Também transforma os pecadores mais imorais e grosseiros em pessoas que se alegram em fazer a vontade de Deus expressa na sua lei. Então a obediência à lei de Deus é natural e motivo de prazer e alegria para aqueles que foram inseridos na nova aliança. Agora, o que fazer se você não sente este prazer e alegria? O que fazer se você não percebe ser natural em você obedecer à lei de Deus? O que fazer se você percebe que em você o natural é pecar? O que fazer se você se entristece ao ter que obedecer à lei de Deus? O que fazer se você
sente prazer e alegria, não em obedecer à lei de Deus, mas ao pecar, o que fazer então? Porque o contrário deveria ser verdadeiro, né? Você deveria se entristecer ao pecar e sentir prazer e alegria ao obedecer à lei de Deus. Arrependa-se. Arrependa-se da tristeza que você sente ao obedecer à Escritura. Alguém poderia simplesmente obedecer à Escritura, estando triste, ficar triste por ter que obedecer a Deus e cessar ali. Mas isso não é suficiente. Não é suficiente em obedecer a Deus e ficar triste por ter obedecido a Deus. Essa tristeza é um pecado. É um pecado do qual deve haver arrependimento. É um pecado que deve ser confessado. Porque é natural que aqueles que fazem parte da nova aliança se alegrem em obedecer a Deus. A alegria deles está em obedecer a Deus. Cada vez que eles obedecem a Deus, eles sentem alegria, porque eles têm mais uma oportunidade para obedecer a Deus. Arrependa-se da tristeza que você sente ao obedecer a Escritura. Arrependa-se do prazer e da alegria que você sente ao pecar, porque essa alegria também é uma alegria pecaminosa. Afirme a Deus que você não está satisfeito com essa tristeza e com essa alegria. Você não está satisfeito ao sentir-se triste, ao ter que obedecer a Deus, e você não está satisfeito ao sentir-se alegre e ter prazer com o pecado. Em seguida, imite a Davi, no Salmo 51. Davi, no Salmo 51, faz uma oração interessante. Salmo 51, versículos 9, 10, 11 e 12. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. No Salmo 51, Davi está confessando a Deus o seu pecado. E Davi percebe que, embora ele tenha o seu coração circuncidado, como ele afirma no Salmo 40, embora ele tenha o seu coração circuncidado, em muitas circunstâncias ele percebe que ele peca. Em muitas circunstâncias, ele percebe que ele ainda sente tristeza em ter que obedecer a Deus e ainda sente prazer e alegria no pecado. Então, o que ele ora a Deus? Ele ora a Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Eu sei que o Senhor já circuncidou o meu coração, eu sei que o Senhor já me regenerou, eu sei que o Senhor já escreveu a tua lei no meu coração, mas eu ainda estou enfrentando problemas nessas e nessas circunstâncias. Nessas e nessas circunstâncias, eu ainda sinto prazer no pecado. Nessas e nessas circunstâncias, eu ainda sinto tristeza em ter que obedecer ao Senhor. Eu não quero obedecer ao Senhor nessas e nessas circunstâncias. Eu quero mais é desobedecer ao Senhor. Rogue a Deus por um coração transformado, segundo as promessas da nova aliança. E com isso eu não estou dizendo que você não foi regenerado, que você não nasceu de novo. Não, de repente você nasceu de novo, mas você está lutando com algum pecado ainda, né? Porque a salvação não funciona de modo igual para todas as pessoas. Alguns, como meu pai, por exemplo, meu pai era um alcoólatra, né? Ou um quase alcoólatra. Ele nasceu de novo, ele foi regenerado, ele foi salvo,
ele automaticamente foi liberto de toda a tentação que levava ele a beber álcool. Ele foi liberto da vontade de entorpecer a sua mente com álcool. Já outras pessoas verdadeiramente nascem de novo, verdadeiramente são convertidas, mas têm que lutar contra o vício do álcool, ou contra o vício do cigarro, ou contra o vício das drogas, ou qualquer outro vício. Se você percebe áreas e circunstâncias, nessas áreas e circunstâncias aqui eu sinto, não existe para mim prazer maior do que obedecer a Deus. Eu fico feliz. Toda vez que eu tenho oportunidade de obedecer a Deus mais uma vez nessa área aqui, eu fico feliz, eu tenho prazer. Já nessa outra área aqui, eu fico triste. Quando eu tenho que obedecer a Deus, eu sinto tristeza. Eu preferia desobedecer a Deus. Faça essa oração de Davi aqui. E cita para Deus a área. Diga para Deus, olha, o Senhor sabe, nessa circunstância aqui, eu não quero obedecer. Eu fico triste. Então, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. E então, depois de ter feito essa oração, levante-se e reeduque-se para sentir prazer na lei de Deus e alegrar-se em obedecê-la. E essa reeducação aqui passa tanto pela reeducação da mente, das emoções inclusive, e também a própria reeducação do corpo. Que tem coisas que nós fazemos simplesmente por memória muscular quase. Né? Quando a gente faz um movimento repetido, muitas vezes nós criamos a memória muscular. Né? Eu, como tecladista, como pianista, eu tenho memória muscular nos meus dedos. Eu não preciso raciocinar, eu não preciso focar, esse dedo aqui tem que fazer esse movimento, aquele dedo lá tem que tocar essa tecla e assim por diante. Não. Simplesmente eu toquei tanto que a minha mão, os meus dedos estão acostumados a fazer. O mesmo funciona com relação ao pecado e também com relação à obediência a Deus. Muitas vezes nós pecamos porque simplesmente nós acostumamos a pecar. Não é tanto que nós queríamos pecar, mas simplesmente a nossa mente está desligada e nós no passado cometemos tanto aquele pecado e agora a gente nem está prestando atenção, a gente peca de novo. A gente tem que reeducar, a gente tem que mudar isso. Agora a gente tem que treinar, desacostumar esse treinamento, esquecer esse treinamento em direção ao pecado e executar um treinamento com respeito à obediência à lei de Deus, de modo que se torne natural obedecermos a Deus, mesmo quando a gente não está pensando. Mesmo quando a gente nem está prestando atenção na circunstância e simplesmente obedece a Deus, depois a gente pensa, eu nem estava prestando atenção na circunstância e eu obedeci a Deus. Reeduque-se para sentir prazer na lei de Deus e alegrar-se em obedecê-la. Esse último ponto na próxima pregação nós vamos tratar desse último ponto, tá? Como reeducar-se para sentir prazer na lei de Deus e alegrar-se em obedecê-la. Por ora, certifique-se de que você não é a causa do nome de Deus ser blasfemado. Certifique-se de que você que está ensinando os outros não caia no erro de não ensinar a si mesmo. Certifique-se que você que não quer ser roubado não esteja roubando os outros. Você que prega que não deve roubar, rouba. Certifique-se que você que não quer ser traído por um adultério, não venha adulterar, né? Você diz que não se deve cometer adultério, adultera.
Você que detesta ídolos, rouba os templos, você que se gloria na lei, você que se afirma cristão, que afirma crer em Jesus, que obedeceu à lei de Deus com perfeição, mas acaba desonrando a Deus pela transgressão da lei. Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, é blasfemado no Brasil. O bom nome de Jesus é lançado na lama no Brasil por causa de vocês. Certifique-se de que os teus ouvidos foram abertos por Deus para que você ouça, entenda, compreenda, aplique e obedeça a lei de Deus. Certifique-se que a lei de Deus está escrita no teu coração, de modo que você sente prazer nela e alegria em obedecê-la. De que modo? Arrependa-se da tristeza que você sente ao obedecer a Deus. Arrependa-se do prazer e alegria que você sente ao pecar. Rogue a Deus por um coração transformado. E então, reeduque-se para sentir prazer na lei de Deus e alegria ao obedecê-la. Amém.